Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Foi fraquinho, não foi? A paz do Senhor, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Satisfação em poder retornar a esse santuário, que na época era ali na esquina, né? Poder rever pastor Nildo. Chamar meu filho, né, Wesley, né? Que data foi? 2009 eu liguei para Jesus, não foi? Tem quantos anos? 17 anos. Já é teu filho esse, né? Tem um que está no exército já. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Jesus, né? E eu fico feliz. Às vezes eu estou andando na rua e alguém diz, ô meu pastor, e eu disse, quem é Jesus? Não, o senhor me ganhou lá na Papuda em tal ano. Eu digo, é mesmo, varão. Amém. Mas a gente não lembra. Mas tem muitos filhos aí espalhados. Eu estava em Formosa, a rodoviária lotada, e eu vi um rapaz longe. Aí eu disse, aquele jovem lá foi minha ovelha. Aí o irmão que estava comigo disse assim, eu duvido. Eu falei, você ouviu falar que o pastor, a ovelha conhece a voz do pastor? Aí eu gritei pelo vulgo dele, Torão! Aí ele voltou. Aí eu levantei a mão e ele veio gritando, meu pastor. Ele disse, como é que tu conheceu ele? Eu falei, o povo de Deus é diferenciado, varão. Amém? Como o irmão trouxe uma saudação aqui que me deixou no estreito, irmão. Acho que eu ia só dar as bênçãos apostólicas e estava bom demais, irmão. Porque tem dia que você sai de casa querendo só receber, irmão. Só que diga para o teu irmão, culto não é lugar de receber. Culto é lugar de você ofertar. Até porque, diga até porque, o altar não toma, o altar devolve. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu vou abordar 3 temas aqui nesta noite. O primeiro se encontra em João capítulo 5. O segundo já foi confirmado aqui, em Marcos capítulo 4, que fala da tempestade. E em 1 Reis capítulo 19, versículo 9, que fala de Elias na caverna. O engraçado é que eles pescaram a noite toda e não pegaram, mas no capítulo 21 de João, eles avistam alguém na praia. E se alguém está assando peixe, pão na brasa. Aí Jesus pergunta para eles assim, tem alguma coisa para comer aí? Ele disse, nós não pegamos nada. Mas eles olham e vê peixe, pão e brasa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, sabe por que vocês não pegaram nada? Diga, por quê? Porque o que nós precisamos está na mão dele. João capítulo 5, versículo 6. E sabendo Jesus que estava assim fazia muito tempo, lhe perguntou, quer ser curado? Pelo que ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque nas águas quando elas é agitadas. Sempre que eu vou, outros descem antes. Jesus então disse, levanta, toma o teu leito e anda. Podei-vos assentar.
Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Esta princesa, levante a mão. Deus me deu quando eu estava preso. Nunca nos vemos e nos apaixonamos. Nunca nos vemos. Ela é servidora pública, trabalhava na Defensoria Pública e era cliente, é cliente do salão da minha irmã no Guará. E Deus sempre vai levantar um intercessor ou um mediador. E através da minha irmã ela começou a escrever para me ajudar nos meus processos. Eu fiquei preso por 18 anos. E no meu primeiro saidão, eu já pedi em casamento, que eu não sou besta, né? Lógico. Ela aceitou. Perguntou quantas vezes eu já tinha lido a Bíblia. Na época era algumas dezenas, hoje é algumas centenas de vezes. E ela perguntou qual é o teu grau de instrução. Eu falei, só tenho a 4ª série. Ela disse, é muita inteligência para estar fora da escola. Vamos voltar a estudar. Eu disse, Deus me defenda. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mulher. Você não sabe o poder que vocês têm. Às vezes você não consegue nada que você quer conseguir com ele de cabeça quente. Mas se você for com jeitinho, você consegue tudo. Tudo. A mulher tem um poder que, se ela soubesse, meu irmão, ela conseguiu colocar na minha cabeça que eu era inteligente, irmão. Fiz o EJA, passei. Fiz o Enem, passei em 3 vestibulares. Em 2011 ganhei um perdão de pena. Em 2013 entrei na faculdade. Em 2018 me formei em Direito. Em 2015 fui para o Fantástico. Hoje tenho o livro lançado. Mas eu ainda prefiro ser chamado de servo. Porque tudo para Ele, por Ele. A glória é dEle. E eu não dou conta de esboçar mensagem, eu até tento. Acho bonito quem escreve assim, prega dentro do esboço. Mas eu não dou conta de escrever nada. Por isso eu tenho que passar alguns minutos, algumas horas, pedindo a Deus alguma revelação de um versículo, através de um louvor, através de um hino, para me entender o que Ele quer fazer aqui nesta noite. E eu observando os hinos, as oportunidades, Deus me deu 3 textos básicos para esta mensagem. A primeira mensagem que vai falar a respeito desse paralítico, mas o que me chama a atenção não é nem a mensagem, mas é o escritor. Porque dentre os apóstolos de Jesus, quando em vida, ele andou em meio a uma multidão, mas ele escolheu só 12. Foi falar de escolha aqui. E a única dificuldade que nós, escolhidos, enfrentamos é só uma, meu amado. Pergunte qual? É porque o escolhido perde direito de escolha. O escolhido, ele perde o direito de escolha. A Bíblia diz que muitos são chamados
poucos são os escolhidos. E no meio desses 12, ele escolheu só 3 para estar com ele na transfiguração. E no meio desses 3, só um reclinou a cabeça sobre o seu peito e foi chamado de discípulo. Aí eu te pergunto, é qualquer pessoa que você deixa encostar a cabeça no seu peito? No mínimo, para uma pessoa colocar a cabeça sobre o seu colo, ele tem que ser muito seu amigo ou muito íntimo seu. Então João vai nos ensinar que melhor do que carregar uma Bíblia, vir a um culto 3 vezes por semana, que isso não garante salvação para ninguém, é desenvolver um relacionamento íntimo com o Deus que você serve. Viemos muito da igreja e nos relacionamos pouco com Ele. E João, em seus 21 capítulos, vai nos apresentar Jesus como nenhum outro apóstolo nos apresentou, com característica peculiar de quem só viveu, de quem só andou, de quem só orou com ele, ou comeu na mesma mesa. Não, João se preocupou em observar, para extrair particularidade. Quando o filho do Wesley está andando, alguém diz, até o andado é do pai. Isso é característica peculiar. Quando o Wesley está ruim, passando um dia mal, até o alô dele no telefone, a esposa diz, hoje ele não está bem. Isso são características de quem só consegue observar quem convive junto. Cantamos o hino, aquele hino bonito, né, o refrão. Eu quero conhecer. Hã? Mas como é que é conhecer se não lê Bíblia? Porque a Bíblia está dizendo, examinai as Escrituras, porque elas que testificam a meu respeito. Sigamos e prossigamos em conhecer a Ele. Porque existem privilégios para quem não só conhece, mas tem intimidade. Salmo 91, versículo 14, Ele clamará a mim e eu lhe responderei. João, ele vai no primeiro capítulo nos apresentar Jesus como verbo. O que é verbo, pastor? Verbo significa palavra em ação. Tudo foi feito através da palavra. No capítulo 2, no começo do ministério de Jesus, João para observar o que está acontecendo na festa. E o que é que acabou na festa? Então me explica, como é que se acaba vinho se a videira está na festa? Como é que se acaba o vinho se a videira está na festa? É porque nós só prestamos atenção naquilo que perdemos. E esquecemos daquilo que ainda temos. Quando Abraão despediu Agar com o menino, quando acabou a água, ela perdeu a visão e abandonou o menino para morrer longe. E esqueceu que ainda tinha pão. A perda nos faz perder a visão. Passamos um período de pandemia. Deixamos de abraçar. Não podemos mais abraçar. Mas tu glorifica a Deus pelos teus braços. Olha para você, você tem 2 braços. Agora eu tenho que usar máscara. Sempre usamos máscara. Agora não pode mais sair de casa. E aqueles que não têm um teto para morar? João vai dizer que ele venceu a química quando ele transforma água em vinho. Quando João vê ele conversando com Nicodemos, no capítulo 3, João diz, o próprio mestre está chamando ele de mestre. Então, além de ser o verbo,
Ele venceu a química e agora ele é mestre. No capítulo 4, quando eles voltam e vê Jesus conversando com a samaritana, no capítulo 4, versículo 14, João vai dizer que ele é aquele que sacia a minha e a tua sede. No capítulo 5, que hora acabamos de ler, João vai dizer que ele é o médico dos médicos. No capítulo 6, ele é o pão que desceu do céu. No capítulo 7, João vai dizer que se eu e você crer nele, como diz a Escritura, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. No capítulo 8, ele é a verdade que liberta. No capítulo 9, ele é aquele que abre os olhos do cego. No capítulo 10, é o bom pastor e a porta. No capítulo 11, é a ressurreição e também a vida. No capítulo 12, ele é Senhor. No capítulo 13, ele é Salvador. No capítulo 14, é aquele que prepara a morada. No capítulo 15, é videira verdadeira. Se tem alguém aqui enxertado nele, levante a mão e aplauda ele nesta noite. Ele é a videira verdadeira. O interessante é que nós não nos preocupamos em nos relacionar com Ele. Porque quando queremos conquistar alguém, nós procuramos quem? A melhor amiga, o melhor amigo, sim ou não? Para saber o que ele e ela gosta. Tu já perguntou o que é que agrada a Jesus e o que é que desagrada a ele? Quando o rapaz quer conquistar uma moça, ele vira sócio de floricultura e bomboniere, sim ou não? Depois que conquista, bombom engorda, flor só quando morrer. É ou não é? Então entenda que mais do que vir na igreja, você desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. A oração fala a respeito disso. A oração nada mais é do que um diálogo. Temos palavra para ficar 3 horas no WhatsApp, não temos joelho para meia hora de oração. E se eu te falar que Deus também tem um WhatsApp, quer saber o número dele? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei. Não é coisas pequenas, é coisas grandes e firmes, que não são imutáveis, a qual quase ninguém conhece. O capítulo 5 especificamente vai falar a respeito de que havia uma festa. A Bíblia não cita nos seus 31.173 versículos se era o Ramadã, das cabanas, Pentecostes, das primícias, das colheitas. Ela não fala. Diz que havia uma festa. Ora, e havia ali um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia. Nesse jazia uma grande multidão em 5 alpendres, representando 5 ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11. Ali tinha cegos, coxos, paralíticos, mancos, todos eles com um objetivo. Qual? Esperando o movimento. Segura aí que vai doer só um pouquinho. Tem gente que não consegue receber se não tiver um xereguedé. Todos eles estavam aguardando o movimento das águas. E o que eu acho engraçado é que quando ele fala de cego, o pior cego não é aquele que não enxerga. Porque Bartimeu era um cego que enxergava até demais. Bar quer dizer filho de Timeu. Mas no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: traz o povo que ainda que tem olhos são cegos, ainda que tem ouvidos são surdos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam.
Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas para que se ouça e diga, pois verdade é, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ao meu servo, a quem escolhi, para que saibais, entendais e creais que eu sou mesmo, e que fora de mim não há Salvador. Eu salvei, eu anunciei, pois Deus estranho não houve entre vós, diz o Senhor, eu sou Deus, antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós vemos todos os dias sinais da vida de Cristo, mas nós não saímos da zona de conforto. Estamos no sono da indolência. Foi dito aqui sobre os pés e os joelhos de pessoas que estão mortas. O maior culto na Bíblia não foi no Monte Carmelo. O maior culto que houve na Bíblia foi no cemitério céu aberto, onde a plateia era um vale cheio de ossos. O púlpito, o deserto. E os ouvintes, só caveira. E o engraçado é que Deus manda, libera uma palavra, tem mágica para o profeta. Profetiza. Aí é difícil profetizar para ossos, sim ou não? Mais difícil é o osso ouvir. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ouve-se um reboliço. Porque o ouvir é diferente de escutar. Escutar entra no ouvido e sai no outro. Minha mãe dizia, meu filho não anda com fulano, meu filho sai das esquinas, meu filho larga essa arma. Quando eu estava no hospital, depois de ter levado 14 tiros de pistola, o último na cabeça, eu lembrava dos conselhos da minha mãe. Quando eu estava no hospital, com a facãozada aqui no meu pescoço, que quase decepou a minha cabeça, eu lembrava dos conselhos da minha mãe. Quando eu estava no pátio, chegava o oficial de justiça. Chegou mais uma cadeia para você. Eu lembrava do que minha mãe dizia. Mas eu só escutava. É por isso que Abacuque vai dizer, eu ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Porque quando você passa a dar ouvido àquilo que Deus manda, a tua vida muda quando você começa a obedecer. Repare que sob o alpendre tinha mancos, cegos, coxos, aleijados, e a Bíblia vai dizer que não tinha ninguém ali. São. Então olha para quem está do teu lado e diga para ele assim, a tua roupa pode até ser melhor do que a minha. Teu cabelo pode ter feito uma chapinha melhor do que a minha. Teu perfume pode ser melhor do que o meu. A tua conta bancária pode ser melhor do que a minha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Da mesma matéria-prima que eu sou feito, tu também é. Nós somos barro. Só somos alguma coisa porque temos a presença de Deus sobre a minha e a sua vida. Levante a sua mão para o céu. Dá glória a Ele. Porque só somos alguma coisa porque a misericórdia dEle nos alcançou. Não tinha ninguém melhor do que ninguém. Todos estavam em um patamar de igualdade. E Jesus vai olhar para aquele moço. E sabendo Jesus que ele estava assim há muito tempo, chegou e perguntou para ele, quer ser curado? Perguntas objetivas, resposta quer ser curado? O que era para ele falar, pastor Ronildo? Mas ele falou isso? Porque nós somos mestres em arrumar desculpa. Nós somos especialistas. Irmão, por que você não veio para a consagração? Ô, pastor, não deu. Tinha que fazer tanta coisa. Mentira, não fez nada. Não fazer nada. Está ali minha esposa. Eu estou pregando aqui, olha lá. Ó. Segunda, quarta e sexta.
Há mais de 9 anos ela ora de madrugada, de 5 a 6. E vai para a consagração, segunda, quarta, sexta. Ela passa e olha para mim e fala, vamos para a consagração? É ou não é? O que eu falo? Não, não é? Eu falo, não. Não é melhor do que eu mentir? Sim ou não? Mas não é porque ela está lá que eu estou em casa sem fazer nada. Ela saiu por uma porta, eu vou dobrar meu joelho e vou falar com o papai. Porque só quem sabe da necessidade é quem está passando pelo problema. É por isso que Davi desceu no ribeiro, porque ele sabia da necessidade dele. Ele diz, mas eu não tenho ninguém. Então aquele homem tinha 3 limitações, diga 3 limitações. A primeira, movimento. Se não tivesse um xereguedé, o culto não foi bom. Eu vou logo dizer que eu não vim fazer culto para ninguém aqui. Segundo, ao homem, eu não tenho ninguém que me coloque. Terceira limitação, ao tempo de ano em ano. Eu tenho certeza que quando começou o ano, alguém orou por você e disse, esse ano é o teu ano de arrebentar. Até dezembro, 11h49, tu está tranquilo. Falta 10 minutos para virar o ano e nada aconteceu. E tu diz, meu Deus, será que é o ano que vem? Aquele que chegou diante daquele homem, irmão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Senhor foi quem o ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Aí Jesus disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. O que o homem fez? Levantou ou não levantou? Espera aí, pastor. Já vou finalizar primeiro, vou passar para a segunda. Ele passou 38 anos paralisado, sim ou não? Então ele viu 38 milagres, sim ou não? Ele perdeu vida privada, a vida dele passou pública, ele não saía dali, sim ou não? Então me explique esse negócio, pelo amor de Deus, que minha cabeça tem hora de dar uns parafusos. Quem é que está saindo de uma paralisia de 38 anos e tem força para carregar uma cama? Hã? Vou repetir para ver se tu pega. Vai pular da cadeira daqui a pouco. Ei! Quem é que está saindo de um coma agora e tem força para carregar a cama que ele estava deitado? Me diz aí. Então, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que aquele homem passou 38 anos à beira do tanque, ganhando estrutura psíquica, mental, ou seja, estrutura para ele suportar o peso daquilo que o Senhor tinha para entregar para ele. Olha para quem está do teu lado e diga, não está demorando, ele está sabendo o que tu está passando. Através dessa luta ele te está dando estrutura para tu suportar o peso da responsabilidade que ele tem para te entregar. Só quem recebe aplauda ele nessa noite. Agora Marcos capítulo 35, 4. Jesus convida os discípulos para entrar onde? No barco. Quem convidou? Jesus era senhor de tudo e tudo. Então ele sabia da tempestade. Sabia ou não sabia? E por que não avisou ninguém? Hã? Porque se Jesus mostrar o que está te esperando, a mãe tu pede para ele te levar hoje. Jesus entrou no barco e foi dormir. O jovem que falou sobre o mar, que conhece muito. Entre a região que ele estava e a região de Gadara, os ventos não eram constantes. E se eu fosse dar um tema, nem o inferno conseguiu parar o encontro de Jesus com o gadareno. Nem o inferno. E aí, mais uma vez, fica comprovado que andar com Jesus, vir para a igreja, não quer dizer que tu conhece ele.
Jesus está dormindo. O barco está sendo açoitado, os discípulos entram em pânico. Por quê, pastor Ronildo? Porque no medo eles esquecem da promessa. Jesus é quem chamou e disse: acontece o que acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Ou seja, a tempestade, o mar, o vento, nada ia parar ele de chegar ao outro lado. Pegue na mão quem está do teu lado, diga para ele: tira os olhos da circunstância, olhe para a promessa que é maior do que o contexto em que você está inserido. Eles começam a brigar. Por quê? Porque quem é que vai acordar ele? Eu particularmente, eu não gosto, num tempo chuvoso, de ser acordado. Tem alguém que gosta aí? Alguém tem que fazer essa missão. E o texto vai dizer que Jesus acordou valente. Pelo texto, a interpretação segundo a hermenêutica vai dizer que ele está bravo. Está ali minha esposa. Está fazendo curso de teologia. Eu já fiz o meu. De vez em quando eu dou uma colinha para ela, né? Tem que dar uma colinha, né? Porque é algo que ninguém vai tirar da gente, chamado conhecimento. Só que não adianta ter teologia, saber interpretar a Bíblia, se não tem intimidade com quem escreveu ela. A diferença está aí. Eu estava pregando no Piauí mês passado, inclusive estou voltando agora em agosto para pregar no Piauí e Presidente Dutra do Maranhão na Cruzada. E um jovem falou: pastor, eu queria pregar igual o senhor. Eu queria ter essa mesma unção do senhor. Eu falei: é mesmo, varão? Ele falou: eu falei: você queria passar 18 anos na cadeia, varão? Levar 14 tiros de pistola? Não, pastor, então. Diga para quem está do seu lado: muitos vão querer o que você tem. Muitos vão querer ser o que você é. Mas vão desistir quando souber o preço que tu pagou. Lembra do irmão de José? O problema não estava em José. O problema estava naquilo que o pai havia dado para o José, que não deu para os outros irmãos. E a psicologia vai dizer que se eu não sou, se eu não tenho e eu não posso ter, eu vou destruir. É por isso que tu não entende o invejoso. Ele não quer uma unção maior do que a tua. Ele quer aquela que é tua. Eles tiraram a túnica de José, mas a túnica de José não serviu em ninguém. Porque o que o Pai te deu é só teu. Levante a mão. Levante a mão. Aquilo que o Pai tem preparado para você, pode até querer manchar, pode até querer roubar, pode até querer tirar, mas ninguém vai tomar conta, porque aquilo que o Pai te deu é teu. Se eu fosse você, eu tomava posse desta palavra nesta noite. Aquilo que o Pai te deu, só deu para você, irmão. Jesus vai acordar bravo. Vai olhar para o discípulo e vai dizer: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Ei, vento, dá um tempo, né? Ei, mar. Não falou nada com ninguém, só com o vento e com o mar. E voltou para onde? Para dormir. Essa tu vai pular da cadeira. Me ajuda a pregar, irmão. Fala para o teu irmão assim, ó. Sabe essa luta que tu está passando? Sabe esse vento que está tentando parar? Essa tempestade está tentando te assolar? Sabe aquele problema que está tirando teu sono? Está só esperando tu se posicionar e liberar uma palavra só. Só está esperando tu liberar uma palavra só. E aí fica comprovado que eles não conheciam Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles estão chegando na região de Gadara, não foi Jesus que viu ele. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Gadara e que ele morava no sepulcro. Ele vivia no sepulcro. Se ele vivia no sepulcro, ele se consultava com quem? Com quem? Eu não entendo, porque tem muito crente na igreja que se consulta com os homens lá fora.
Tu já viu quem está vivo se consultar com mortos, irmão? Isso fere um princípio bíblico, irmão. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 10, Deus disse para o povo, a Moisés: quando entrares a possuir a terra, que sob juramento eu jurei a dar a vossos pais, não façais como aquele povo que habita naquela terra. Ninguém fará passar pelo fogo seu filho, ninguém consultará necromantes, cartomantes, espíritos adivinhos, agoreiro, feiticeiro e aqueles que consultam os mortos, porque tudo isto é abominação diante dos meus olhos. Mas tem crente hoje que não sai de casa antes de ouvir o horóscopo. Atenção, você de Áries, número da sorte. E aí quando não fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí abre lá no Salmo 83, versículo 16. Pastor, o que está escrito lá? Toma vergonha na cara, rapaz. Você acha que não? Abre aí, pastor. Abre aí, Salmo 83, versículo 16. Você vai ver se a Bíblia não manda tomar vergonha na cara. E 3, versículo 16. Versículo 16. Leia aqui, para o povo ouvir. Tá aqui. Enche-se de... Enche-lhes o rosto de agonia, para que busquem o teu nome. Enche-lhes a face de vergonha. Aí eu botei, irmão, fala, tu precisava levar esse tapa hoje? Jesus está dizendo: chega de buscar chave de casa, que ninguém trabalha na Codab. Chega de buscar chave de carro, porque ninguém é dono de concessionária. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino, Deus nunca vai te deixar em segundo plano, meu irmão. Nunca vai te deixar em segundo plano. Ele viu Jesus. E a Bíblia vai dizer o que nós vivemos. Eu, você, o e outros que estão aqui dentro, que eu acho que passou por lá. Vai dizer que aquele homem, ele possuía espíritos imundos. E ele já tinha sido preso. Aí que a cadeia não consegue ninguém. Com grilhões, algemas, correntes, cadeias e nada. Mas um dia apareceu alguém. Que no meu caso, 98. Deus tem um plano na tua vida. Eu falei: meu irmão, sai de perto de mim, rapaz. Deus quer te salvar, sai de perto de mim. Pastor Valdivino pregando, João Moreno. Aqueles homens, eu olhava para eles assim, eu dizia: eu não consigo ser igual a esses homens. E o jovem dizia assim: Deus quer te salvar. Eu dizia: meu Deus é meu revólver. E aí o irmão chegou perto de mim e falou: tem um culto, que naquela época nós saíamos 8 da manhã e voltava às 4 da tarde. E aí foram só diminuindo o espaço. E eu falei, aí tinha um jovem que estava do meu lado e falou: não, fala que tu vai na igreja e tu não vai. Ele não vai mais te chamar. Aí lá veio o meu irmão: vamos lá no culto hoje. Aí eu disse: eu vou, varão. Ele falou: só tem um problema. Eu falei: qual? Falei: na cadeia a palavra do homem vale, viu? Falei: aí o que tu fez eu fazer? Quando eu estou chegando na porta da igreja, chega um jovem, eu não esqueço o nome dele nunca, já até falecido, Vonei, lá de Sobradinho 2. E aí, Bocão, vamos fumar um baseado ali? Na porta da igreja. Caminho da benção, da maldição, da vida e da morte. Eu estou preso já há 6 anos, ninguém me dá nada para ninguém na cadeia. E na época era cadeia. Sem visita, sem ninguém. Eu falei: vamos lá fumar. E o irmão ficou me olhando. Eu fui lá para o fundo do pátio, nós fumamos maconha, e quando nós estamos voltando, eu costumo dizer que o rei Senaqueribe foi pescado com anzol. Eu fui com um arpão. Nós íamos passando na porta da igreja, o irmão Ayrton com o violão lá dentro. Ele dizia: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Irmão, como existe Deus no céu, eu senti algo entrando aqui pelas minhas costelas e me puxando.
E o jovem falou, vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. Ele está muito doido. Eu falei, é por isso que eu vou. E aí eu cheguei e ninguém que está errado no pecado entra na igreja de cabeça erguida. Já entra assim. E se alguém olhar para ele, já sabe o que ele fez. Porque a nossa mente nos acusa. Eu estou no fundo da igreja, como se fosse aqui o púlpito lá. E aqui a porta que dá no pátio. E eu comecei a falar comigo de olho fechado, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí o pregador disse, eu te trouxe aqui hoje, homem. Eu abri o olho, falei, Jesus. Fechei o olho de novo, mas eu não dou conta. Ao pregador, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Fechei o olho de novo. Falei, mas eu tenho tanto inimigo. Ao pregador, sendo agradável os teus caminhos na minha presença, eu faço com que teus inimigos tenham paz contigo. Você sabe o que eu disse? Ô maconha boa, meu irmão. Eu penso que o cara fala lá. E aí ele fez o apelo, disse, tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu não sei como eu cheguei lá. Mas quando eu abri meus olhos, eu estava de joelhos, chorando igual menino. E ele perguntou para mim, você quer aceitar Jesus? E eu nunca concordei com isso. E eu disse, não. Ele falou, o que é que você quer? Eu perguntei para ele, depois de tudo que eu fiz, eu quero saber se ele me aceita. Aí ele disse, esse culto foi marcado para você. Colocou a mão sobre a minha cabeça. Alabaraça. Eu levantei dali como se nunca tivesse usado droga na minha vida. Porque eu ainda prego um Deus que cura, que liberta, que transforma, que batiza, que muda a história. O que a cadeia não fez na minha vida. É por isso que Jesus disse para aquele homem, quer ser curado? Porque o querer já faz parte do tratamento. Aquele demoniado, quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele correu e se prostrou aos pés de Jesus e disse, filho de Davi, não é chegada a nossa hora. Já, olha como é que o diabo ainda quer transferir responsabilidade. Já viesse nos atormentar? Quem está atormentando a vida do jovem é eles. Jesus perguntou, como é teu nome? Ele disse, Legião, porque nós somos muitos. E a Bíblia vai dizer que Gadara era uma terra considerada como terra imunda. Por quê? Porque lá tinha muitos criadores de porcos. E os animais que tinham unha fendida, a Bíblia diz que eles eram. Mas Jesus quebrou todo o paradigma e foi até a terra dos imundos para colocar alguém em liberdade. Diga para o teu irmão, aonde ninguém quer mais ir, Jesus vai. Aonde ninguém mais tem coragem de ir, Jesus vai. Aonde Jesus está gritando a meus ouvidos aqui, diga, ei, aonde muitos perderam a coragem de ir, eu ainda vou. Jesus nasceu aonde, irmão? Numa manjedoura, dentro de uma estebraria, sim ou não? Hoje as pessoas pagam até parto. Porque naquela época também não tinha tanta sofisticação. Jesus nasceu onde ninguém queria nascer. Diga para o teu irmão, no meu coração. No coração de uma prostituta. No coração do drogado. No coração do homossexual. Aonde ninguém quer mais nascer, Jesus ainda nasce. Jesus ainda nasce. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ei, se Jesus nasceu no teu coração, meu irmão, se prepara para viver em novidade de vida. Eles disseram para Jesus, permita que nós vá para lá. Jesus disse, quem é sujo, vai, pode ir, pode ir. Porque quem se mistura com porco, esses são o ditado popular nordestino, não é isso? E a Bíblia diz que fica comprovado que o diabo e seus anjos foram lançados do céu para o abismo. Eles se precipitaram para onde? Diga comigo, eles voltaram para o lugar deles, diga. E o jovem foi liberto. Nem o inferno conseguiu parar o milagre. E a terceira mensagem, eu prego em 10 minutos ela. 1 Reis, capítulo 19.
Versículo 8 diz assim, ó, levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali passou a noite. E eis que lhe veio a voz do Senhor dizendo, o que tu fazes aqui, Elias? O que tu fazes? Pergunta para o teu irmão, qual foi o objetivo que tu saiu da tua casa hoje? Eu guardei essa para o final. Porque eu saio da minha casa e quando eu venho dirigindo, eu venho conversando com Deus qual é o objetivo do Senhor estar me levando lá. Porque eu aprendi no livro de Marcos, no capítulo 5, que a filha de Jairo estava enferma. E ele sai da casa dele, anda 20 quilômetros com um propósito. Qual o propósito? Eu tenho que achar Jesus. Eu tenho que achar Jesus. Um carro zero não ia satisfazer ele. A conta bancária não ia resolver o problema dele. Mas ele dizia, se eu encontrar Jesus, eu estou levando para minha casa a solução para todos os meus problemas. E ele era um dos principais da sinagoga. Ele era príncipe, mas quando se encontrou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele meteu a boca nos pés de Jesus. E o adorou. E depois o convidou para ir para a sua casa. A minha pergunta é, o que tu fazes aqui? E o que tu faz quando o culto acaba? Tu chama ele para ir contigo ou tu deixa ele aqui? Elias disse, o Senhor disse que tu fazes aqui, Elias. Ele diz, é porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas e eu fiquei só. Aí o Senhor então vai dar um conselho para Elias e para mim e para você. Quer ouvir minha voz, sim ou não? Então está na hora de sair da caverna. Quer ouvir minha voz, sim ou não? Então está na hora de sair da zona de conforto. Lembra de Isaías no capítulo 6? Tu acha que ele ouviu a voz de Deus assim do nada? Ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A árvore de suas vestes enchia o templo. Diante dele serafins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, dizendo entre si, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu, ai de mim que sou profeta, sou usado, mas tenho uma língua maior do que a minha gravata. É difícil a glória, né? É por isso que eu deixei para o final. Meu Deus! Todo mundo elogia Elias, eu vou voltar lá. Ele disse, meus olhos viram, sou homem de lábios, e o que é profeta de lábios impuro? Mentiroso, falador de palavrão. E na igreja quer ser santo. Mas aonde há presença, ele desmascara. A presença de Deus faz eu e você reconhecer que também somos falhos, que somos pecadores, que devemos também, carecemos da misericórdia do Senhor. Ele diz, eu sou homem de lábios impuros, e não para só isso não, que eu gosto de ficar na roda de quem fala mal. Habito no meio de um povo. Será que gostar de fofoca? Vai dando glória aí. Aí ele vai dizer, então voou até a mim um serafim.
que trazia uma brasa viva, tirada debaixo do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios e disse: eis que a tua iniquidade, diferente de pecado, foram tiradas e perdoados foram teus. Depois disso, depois de quê, irmão? Depois de assassinar o rei que tem na barriga, depois de reconhecer que é linguarudo, fofoqueiro, se consertar, aí então nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Elias, sai para fora, Elias. Quando Elias saiu lá fora, aí Deus diz: vamos ver se ainda tem visão. Passava um forte vento. Foi falado de vento a mensagem todinha. Fendia as penhas, porém o Senhor não estava no... Então nem todo vento vem de Deus. Tem vento que tu causa para tu mesmo. O Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, ó. Quando eu pastoreava, tinha um irmão aí que metido a pregador. É porque hoje, irmão, o cabo não pode decorar 2 versículos que se diz conferencista. Eu vou para 27 anos, mais de 20 anos contando história em cima de altar. Pela misericórdia do Brasil, Deus já me levou em quase todos os estados brasileiros. Já preguei em alguns maiores congressos de Brasília, fora de Brasília. E eu me considero ainda um aprendiz. Eu ainda subo aqui na dependência dele. Todo dia nós devemos aprender algumas coisas. Todo dia nós devemos reconhecer que se ele não subir comigo, nada acontece aqui em cima. Mas hoje o obreiro, ele decorou 2 versículos, toda a mensagem para ele, do pastor, é ultrapassada. Conheço um irmão que pregou a mesma mensagem 6 meses na igreja. E um dia um obreiro disse: eu não aguento mais não. Chega. Pastor, o que foi, homem? Tem 6 meses, todo domingo o senhor prega a mesma mensagem. E ele disse: tu ainda não se converteu. Tu não entendeu que essa mensagem é para tu. Por isso está pulando igual bode, porque o ovelha não pula. E depois do terremoto, o irmão disse isso para mim, pastor Ronildo: pastor, me leva a pregar na sua igreja. Vou quebrar tudo. Eu falei: Deus me defenda, varão. Você vai quebrar tudo? Você é doido? Tu não sabe o valor de uma cadeira, não, varão? Vocês acham que Deus veio para quebrar? Deus não veio apagar o pavio que ainda fumega, muito menos quebrar a cana que está trilhada. Isso aqui tem 2 conotações teológicas. Primeiro, cana trilhada, ela tem uma aparência que está viva, mas por dentro ela está vermelha. Quem mora na roça sabe disso. E ela não cresce assim, ela cresce por cima das outras. Ou seja, ela cresce, mas ela impede o crescimento dos outros. E Jesus não veio cortar ela. Jesus veio endireitar. A palavra do Senhor diz no Salmo 126, do versículo 1 até o versículo 6, diz que quando o Senhor trouxe de volta os cativos para Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de canto, o nosso lábio de riso. Então se ouvia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto leva a preciosa semente, voltará com alegria. O nosso Deus é um Deus de restauração. Ele veio restaurar vidas, ele veio restaurar famílias, ele veio restaurar aquilo que estava quebrado. Deus não falou no vento, Deus não falou no terremoto, Deus não falou no fogo. E depois um silêncio tranquilo e suave. O que tu fazes aqui, Elias? Ele disse: é porque os teus filhos quebraram uma aliança. E eu quero pregar em 5 minutos sobre essas 3 coisas: aliança, altar e profeta. Tudo que o diabo quer hoje é quebrar a tua aliança com Deus.
Porque aliança significa compromisso. E quando você perde o compromisso com Deus, nada mais na igreja te agrada. Você não tem vontade mais de orar, de vir para os cultos. Quando alguém vem falar de Deus para você, você escuta por educação, mas a tua vontade é nem de escutar, porque o teu compromisso foi quebrada, a tua aliança foi quebrada. E quebrando a aliança, quebrando o compromisso, tu vai levantar altar para quê? Que altar, pastor? Altar de intimidade, altar de adoração, altar de humilhação, altar de santidade. Quem perde a aliança não levanta mais altar. Quem quebra a aliança não tem mais altar. Eu fico observando quando Abraão está levando Isaac para o Monte Moriá. E ali me chama a atenção o respeito de pai para filho e de filho para com pai. Porque hoje os filhos não falam, bença pai. Não, dá ideia a coroa. Não, lá na igreja não leva ideia. Olha o que Isaac vai dizer. Isaac não é uma criança. Isaac tem 16 anos, irmão. E eu costumo dizer que esse é o tribunal de Abraão. Porque em nenhum dos seus 31.173 versículos da Bíblia você vai ver Abraão falando para Sara que Deus mandou matar Isaac. Como você não vai ver em nenhum versículo da Bíblia Isabel falando para Zacarias que João estava morto. Não é porque ele não confia em você. É porque tu não tem estrutura no momento para ouvir certas notícias. Porque se ele fala que ia matar Isaac, Sara matava ele. Porque o instinto materno ia falar mais alto do que tudo. Sim ou não? Porque a mãe passa fome para não ver o filho passar. A mãe aguenta humilhação para que não falte nada dentro do filho. Aí Isaac vai dizer assim, meu pai, posso te fazer uma pergunta? Sim, meu filho. Aqui está a lenha. Agora eu pergunto para vocês, já estou encerrando. Lenha para queimar um menino de 16 anos. É graveto ou é pau grande? Então ele estava subindo o morro com a lenha nas costas. Ele diz, aqui está a lenha. Aí está o cutelo. O Senhor tem o fogo. O altar o Senhor vai edificar. Mas aonde está o cordeiro, meu pai? Essa vai doer na quinta costela. Primeiro, a boca mais perto do ouvido, mais perto da boca é o meu, viu? Não adianta estar em cima do altar. Não adianta ter fogo se não tem presença de cordeiro na vida, viu? Chegou lá em cima do monte. Abraão edificou o altar, colocou a lenha e botou quem deitado? Então diga para o teu irmão, aquilo que tu acha que é um fardo hoje. Fale alto, aquilo que você acha que é um fardo hoje, que está um peso na sua vida. Se preocupa não, porque amanhã vai te dar descanso, viu? Eu passei 5 anos renunciando finais de semana, pregando para me formar. E todo mundo quer desistir no primeiro, no segundo, terceiro semestre. Eu queria desistir no 9º semestre. Não foi a minha esposa? Falei, não quero mais. Quando eu estava perto de ganhar meu domiciliar no galpão, cheguei na porta do galpão, ela me buscava, todo dia 6 da manhã, me levava 7 da noite, e eu parei na porta do galpão e falei, não entro mais, não foi? E ela disse, está perto, a tua vitória está próxima. A tua vitória está próxima. Então, todas as vezes que a bênção está perto, o inimigo sempre vai querer te desanimar. E aí, quando ele pega o cutelo, que ele vai imolar, a Bíblia diz, e o anjo bradou do céu. Levante a tua mão direita. Quer ver Deus bradar nessa situação? É fácil, é só começar a obedecer Ele. Deus brada em qualquer situação, de quem é obediente. Não tem situação, não tem porta fechada, não tem nada que impeça o agir de Deus na vida de quem é obediente a Ele. Elias está dizendo, a maioria quebraram a tua aliança. Não tem mais compromisso com o Senhor. Os altares estão derrubados.
E se não tem compromisso, não tem altar, não tem vida. Jesus disse, só tem vidas em mim. O peixe fora da água, ele vive? A árvore fora da terra vive? Quando Deus nos formou, ele formou da onde? Da onde? Não foi da terra. Do pó da terra. Inferior à terra ainda. É por isso que tem gente aqui que gosta de tomar banho demorado. Levanta a mão aí. Fica assim uns 40 minutos debaixo do chuveiro. Quando tu terminar assim, tu pega teu dedão de profeta, vai atrás da orelha e faz assim para tu ver. O que é que vai sair lá? Uns conhecem como cerote, outros com cascão, né? Sabe o que é isso? É Deus não deixando você esquecer de que matéria tu é feita. Ele diz em Gênesis 2,7, formou o homem do pó da... e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Salmo 103, versículo 14. Eu conheço a tua estrutura e sei que tu és pó. Isaías 64:8. Vós sois o barro e eu o oleiro, e vós obra das minhas mãos. Jeremias 18:6. Assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel, como barro na mão do oleiro, assim sois vós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, está dizendo: temos porém um tesouro escondido em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não do homem. Elias diz: mataram Deus profeta e eu fiquei só. Aí Deus vai dizer para ele assim, ó: volta pelo teu caminho. Deus mandou ele dar volta? Ou Deus mandou ele voltar pelo caminho dele? Deus diz: volta pelo teu caminho. Como assim? Aqueles que te viram sair humilhado, correndo, fugindo de cabeça baixa, correndo dos seus credores, eles vão ter que ver que eu uso até quando eu quero e que ninguém é insubstituível na minha obra. Mas eu não despeço ninguém sem honraria. Tu vai voltar, tu vai ungir Azael, rei sobre a Síria. A Jeú tu vai ungir sobre Israel. E a Eliseu, Safate, da cidade de Abel-Molá, tu vai ungir profeta. No lugar de quem? No teu lugar. Se é hoje, dá briga na igreja, dá até divisão. Porque se Deus não me usar, não usa mais ninguém. Se eu não cantar, ninguém mais canta. Deixa de besteira, meu irmão. Se tu não pregar, Deus vai lá no presídio arrancar outro para pregar. Se tu não cantar, Deus vai lá no prostíbulo arrancar uma para cantar. A obra dele não para. A obra dele não para. Ninguém aqui é insubstituível. Ou faz direito, ele arranca. Pastor Ronildo tem muitos anos porque está aqui, porque tem obediência e achou graça diante ao Senhor. Mas no dia que ele achar que ele é alguma coisa, Deus arranca e coloca outro. Mas a obra não para. Mas eu não vou te despedir, Elias, desonrado. Tu vai voltar pelo teu caminho. E aqueles que te viram fugindo vão ter que voltar a olhar para você, e você voltando de cabeça erguida. Aqueles que disseram que não ia dar em nada, eles vão espalhar a notícia: está de pé, está pregando e Deus está usando. Aqueles que disseram está morto vão ter que dobrar a língua e dizer: está vivo da Silva. Jesus levantou-se e coloca de pé nesta noite. Deus me trouxe aqui para te dizer 3 palavras: que ele ainda, primeiro, ele dá estrutura; segundo, ele enfrenta o inferno; terceira, não pode quebrar aliança, porque ele tem pessoas separadas, está no secreto, está guardado para ser usado na hora certa. É por isso que você diz: parece que Deus me esqueceu. E ele está dizendo: tenho eu te guardado. Estou eu te capacitando para uma obra maior. Eu quero, irmãos, vai passando os tempos e você vai ganhando uma certa
experiência na obra do Senhor. E antigamente eu tinha uma preocupação muito grande. Pregava, mas eu fazia aquela fila para a gente orar. Aprenda uma coisa, se isso aqui, que a maior revelação não falou contigo, irmão, esqueça minha mão. Minha mão não é furada, minha mão não sai fogo, minha mão não sai raio. A maior revelação está aqui. Chega na sua casa, leia onde eu preguei, os 3 textos. Deus vai te dar vai abrir o teu entendimento melhor. E aí, hoje existe uma grande novidade aí. Eu até comecei a fazer, eu fiz 2 vezes, 3 vezes live no TikTok. E eu estranhei porque minha primeira live deu 26 mil pessoas ao vivo. Aí entravam as pessoas, vamos para a batalha. E eu dizendo, mas minha vida já é uma batalha desde quando eu aceitei Jesus. Eu quero mais batalha para quê? Fala para mim. Aí o pessoal me subiu e falou, não, tio, isso aí dá para ganhar dinheiro. Eu falei, já estou fora. A última que eu fiz, uma mulher entrou ao vivo, eu quero aceitar esse Jesus agora. Se o objetivo não é almas, irmão, pula fora. Se Jesus tivesse me chamado para ganhar dinheiro, eu era empresário, não era pastor. Daí minha esposa ali, ó, fui para o Piauí com o nosso dinheiro, foi ou não foi? Preguei lá 15 dias, levei cadeira no meu carro. A maior oferta que eu ganhei lá, sabe o que foi? Eu ganhei um bezerro, está lá engordando, me deram um bezerro lá. Mas a maior oferta que eu ganhei lá foi de uma mulher que eu fui orar na casa dela. Ela me deu uma dúzia de banana, 4 coco verde, um mamão e um maracujá. E na hora eu comecei a chorar. Meu primo, que é pastor regional, o que está acontecendo? Eu falei, eu tenho que me converter de novo. Não sou crente não, Jesus. Porque muitos me deram do que estão sobrando. Ela está me dando o melhor dela. E eu trouxe até em casa. Trouxe banana, farinha, um bode que não pode faltar, buriti. Isso é o que Deus nos proporciona. E através dessa porta, abriu outra porta agora. Vou estar pregando em Gilboés, Monte Alegre, São Gonçalo, Santa Filomena. Praticamente eu já preguei o Piauí quase todo. Agora eu vou para o lado Santa Filomena e desço para o Maranhão e Presidente Dutra. Lembre-se, os 3 inimigos da missão: bolsa, sacola e alforje. Quem sai de casa levando não confia no Deus que serve. Jesus disse, não levai nada, mas comei o que for oferecido. Eu quero chamar você aqui, com a autorização do pastor. Não vou botar a mão onde Deus não está mandando. Um dia a irmã ligou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse, irmão, não vou comprar essa briga não, porque eu não sei o que você fez com Deus. Tem pessoas que colocam a mão onde não é para colocar. Mas só você que a sua vida está estagnada. Você não precisa nem vir aqui na frente, pode ficar onde você estiver mesmo. Só você que começou até bem, mas aquele desânimo, que isso é normal, foi falado aqui, que a maior certeza do chamado de um homem e de uma mulher de Deus é quando ele pensa em largar tudo. E todos nós temos esse dia que a Bíblia chama de dia mau. Eu gostaria que você levantasse sua mão, quero orar, juntamente com toda a igreja, pela sua vida. Se você não pegou a revelação, quer ouvir Deus falar contigo mais ainda, é fácil. É só entrar na tua casa, no teu quarto, fechar a porta, e o Pai que está em secreto vai te recompensar publicamente. Porque o que tem fora de pessoas frustradas, porque receberam profetadas, irmão, não está no gibi. Muitas pessoas aí botando a mão, ei, tua cabeça é lugar santo, não é qualquer um que pode estar botando a mão nela. O véu já foi rasgado. Você quer um profeta na sua vida? Deus levantou teu pastor é que cuida da tua vida.
Ele tem autoridade no céu para profetizar sobre a tua vida. E quando Deus quer falar contigo, não precisa você correr atrás de profecia. Ele sabe onde é que tu mora. Ele sabe aonde é que tu mora. Esse ano nós vamos para 17 anos, né, casados? Nós estávamos vindo do Helks, da Ceilândia. Entramos na Via Leste, ali no B-House. E eu falei para ela assim, eu vou te chamar para sempre. Aí ela perguntou para mim, quantos anos você quer ver comigo? Aí eu entalei. Aí não sei, 80. E nós andamos cerca de 1 quilômetro. Uma passagem de pedestre, como existe Deus no céu, um catador de reciclagem, com um carrinho na mão, todo sujo, passou na passagem de pedestre, encostou o carrinho do nosso lado do vidro e olhou para mim e falou, 100 anos para vocês, tá bom? Você não crê que Deus fala, não, irmão? Parece que nós saímos do sistema, nossa fé é meio diferente, né? Pelo que nós já vimos Deus fazer. Minha esposa, às vezes, ela fica preocupada e olha para mim e fala, eu não sei como é que você está, meu bem. Está na mão dele, deixa ele resolver. Nós não podemos mexer nada. E quando ele trabalha, dá certo. Quando nós trabalhamos, dá errado, nós ainda queremos colocar a culpa nele. Tem alguém nessa noite aqui que não é cristão, ou está afastado e quer voltar para Jesus nessa noite? Levante a mão, deixa eu te conhecer. Quer aceitar Jesus hoje? Você quer aceitar? Tem alguém em nosso meio que nunca aceitou e quer aceitar hoje, ou que aceitou e está com a aliança quebrada? Não é vergonha você vir aqui na frente, não. Você pode vir até envergonhado, como Elias correu, mas voltou de cabeça erguida. Jesus sabe como é que está você. Porque nós somos bons atores, nós rimos para todo mundo nas redes sociais com o coração sangrando em casa. Você que está dentro da igreja, mas não sente mais vontade nenhuma de estar aqui dentro. Esse é o famoso desviado dentro da igreja. Jesus está te dando uma oportunidade hoje, nessa noite. Mas eu não quero te constranger, só se você quiser. É você que sabe a sua necessidade aí. Corajoso. Já valeu a pena eu estar aqui. Aonde está o segundo corajoso ou a corajosa? É você que sabe, irmão. É você que sabe onde é que está doendo o teu calo. Porque quem está calçado o sapato é você. Jesus está te dando uma oportunidade de dizer, eu sei como você está vivendo. Você lembra aquela época que tinha uma pastora chamada Cida Martins? Ela cantava um hino assim, bem distante eu te vi. Aí as irmãs estavam lavando louça, de repente, né? E hoje, aí eu costumo dizer assim, varão, quer saber como é que está o nível espiritual? Coloca o feijão para cozinhar. Pastor, o senhor vê Deus no feijão? Não, mas na panela sim. Fica olhando para o pino em cima. Você coloca ali, o culto começou. Quando o fogo começa a pegar o pito. Tome fogo. Daqui um pouco ele começa, ó. Está no meio do culto. Mas quando chega o momento da palavra que Deus derrama, ele está tão cheio que se ele não rodar, ele explode. E assim que muitas das vezes no primeiro amor, nós nos sentimos cheios. E aí, nós não vamos colocando lenha e vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Você já me viu uma vez, jovem? Nunca nem um pacotinho de suco, nem nada. Você quer que Deus use o homem ainda? Independente de tatuagem, independente de você estar aqui, o mesmo Deus que me livrou da morte várias vezes, está dizendo para ti, mais uma oportunidade eu te dou hoje. Porque Deus, ele tem paciência. A paciência dele acabou para Sodoma e Gomorra. Quase acaba para Nínive. Deus quer te usar. Um dia você sabe qual era meu sonho? Aprender a tocar violão. Eu arranho algumas notas.
Mas eu acho lindo alguém tocar violão. Eu perguntei para Deus, por que é que o Senhor não me ensina a tocar violão? O Senhor me deu o dom da palavra. Eu tenho a Bíblia todinha memorizada no meu coração. O Senhor me deu esse dom de guardar a tua palavra. Por que o Senhor não me dá o dom de tocar? Ele disse, porque eu não quero que você aprenda a tocar instrumento. Porque eu vou te usar como instrumentalidade para tocar vidas. Deus está me dizendo, Ele está gritando aos meus ouvidos aqui. Ó. Se tu obedecer o que Deus está me mandando falar aqui agora, o Senhor vai dizer assim, ó, eu faço com que aqueles que te procuravam, eu vou cegar eles. E Deus está me dizendo, vou eu te levantar nesta cidade, como uma voz profética. Coma pão, beba água e leia a Bíblia. Coma pão, beba água e leia a Bíblia. Coma pão, beba água e leia a Bíblia. E tu vai ver o que eu vou fazer na tua história, na tua casa, na tua família. Deus está dizendo, hoje eu brado sobre a tua casa. Eu brado sobre a tua vida. Eu brado sobre a tua família. Eu gostaria de chamar o Wesley para orar, porque é o pastor da igreja. Ore por ele. Ô, Nilson, eu agradeço a oportunidade. Estenda suas